Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre o sistema excretor urinário, que faz parte das funções de nutrição. Então, o sistema excretor urinário, ele é responsável por fazer com que nosso sangue seja filtrado nos nossos rins, retirando as impurezas e assim formando a nossa urina, que precisa ser eliminada do nosso corpo, porque acaba contendo algumas substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. Para nós entendermos um pouquinho melhor sobre o sistema excretor urinário, nós precisamos entender que ele é dividido em duas partes. Uma das partes são os rins, que são os órgãos responsáveis pela filtração, e a outra parte são as vias urinárias, que são responsáveis por levar a nossa urina dos rins até a parte exterior do nosso corpo, naquele momento em que as pessoas vão eliminar a urina. Bom, falando um pouquinho sobre os nossos rins, cada pessoa tem um par de rins que está localizado um de cada lado da coluna vertebral, mais ou menos na região da cavidade abdominal, muito percebido pelas pessoas quando tem algumas dores nos rins, por exemplo, um incômodo na região das costas, né? Então, os rins, eles têm aproximadamente 12 centímetros de comprimento e é um órgão que tem uma cor vermelho bem escura, né? Lembra um pouco ali a carne de fígado, é uma cor muito semelhante, muito parecida. E os rins são responsáveis, então, pela filtração do nosso sangue e uma outra função muito importante, que é regular o equilíbrio de líquidos no nosso corpo. Nós não podemos reter líquidos no organismo, senão o corpo acaba ficando com alguns inchaços, principalmente nas regiões dos braços, das pernas. Então, os rins têm essa responsabilidade de filtrar o nosso sangue e também de controlar a quantidade de líquido dentro do nosso organismo. Bom, todo mundo já viu um filtro de água. E no filtro de água, a estrutura do filtro, que é responsável pela filtração, nós chamamos de vela. No caso dos rins, também tem uma parte específica que é responsável por essas filtrações. Essas partes, essas estruturas, são chamadas então de néfrons. E é por isso que quando há uma inflamação dos néfrons, uma pessoa tem uma doença chamada então de nefrite. E é por isso que quando uma pessoa também tem problemas nos rins, procura um médico chamado de nefrologista, porque a parte da filtração dos nossos rins são chamadas então de néfrons. Bom, continuando um pouquinho, o rim ele foi considerado o primeiro órgão, vital, assim, dos órgãos mais importantes, que teve sucesso em um transplante. Então, o rim foi o primeiro órgão que foi a ser transplantado em pessoas e com sucesso. Bom, quando uma pessoa não tem um de seus rins funcionando, ela consegue até sobreviver. Porém, se ela não estiver com seus dois rins funcionando, aí ela vai ficar dependente ou de um transplante de rim ou de realizar um processo conhecido como hemodiálise, que é um processo onde o sangue vai ser filtrado através de uma máquina. Muitas vezes as pessoas pensam que só os adultos têm problemas renais e só adultos precisam fazer hemodiálise. Não. Às vezes muitas crianças nascem ou desenvolvem logo na infância problemas nos rins e têm que passar por esse processo de hemodiálise, que é um processo duradouro. Geralmente a pessoa faz aproximadamente 3 vezes na semana, fica de 3 a 4 horas, dependendo da situação, do caso de cada pessoa, da idade, da sua massa corporal, enfim, é o tempo estimado aí que uma pessoa passa por esse processo. Bom, fora os rins, então temos também no sistema excretor urinário as vias urinárias. O que são as vias urinárias? São os caminhos por onde a urina vai ser levada então dos rins até a saída. Então, por exemplo, nós temos 2 ureteres, que são os canais que saem dos rins e vão até a bexiga. Então a bexiga também é uma via urinária, e depois da bexiga até a saída
no caso no pênis do homem ou na parte da vulva feminina, ela tem o canalzinho chamado então de uretra, que é a parte que vai eliminar a urina. Os ureteres são 2 tubos que levam então tanto do rim direito quanto do rim esquerdo a urina do rim até a bexiga. Cada ureter tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento, tá? Bom, a partir dali ele vai ficar pingando, vamos dizer assim, à medida que vai sendo feita a filtração nos rins, e com isso essas gotinhas que vão descendo pelo ureter da urina vai se concentrando na bexiga. A bexiga é um órgão muscular que suporta um limite ali da urina. Então, quando nós vamos ficando com a bexiga cheia, começamos a ter aquele incômodo, aquela necessidade de urinar. O ato de urinar também é conhecido como micção. Então, quando vocês lerem algum livro, alguma coisa que fala o ato de micção, o momento de urinar de uma pessoa, tá? É o ato que a pessoa vai expelir a urina, e aí essa é a função de expelir a urina. Quem vai fazer, no caso, é a uretra, que é o canal, o tubinho que leva da urina, da bexiga, até a parte exterior do corpo, que na mulher, como vocês podem ver aqui, é a parte da bexiga, e aí a uretra, e aqui no homem a gente vê a bexiga e também vemos a uretra, que vai passar por dentro da próstata, depois no canal do pênis até a saída, que é o ósteo uretral. Tanto no homem quanto na mulher, a saída da urina é no órgãozinho final da uretra, chamado então de ósteo uretral, tá bom? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, a bexiga da mulher está praticamente colada ali, né, bem juntinha do útero. Por isso que quando a mulher está grávida, à medida que o bebê vai crescendo dentro do útero, o útero vai expandindo e aí vai tomando um pouco a condição ali da bexiga também expandir. Então faz com que a mulher vá diminuindo, por exemplo, a capacidade de armazenamento da urina. Por isso que quanto mais ao final da gravidez, menos tempo a mulher consegue segurar a urina, fazendo com que as frequências de idas até o banheiro sejam maiores, porque a capacidade de concentração de urina, da urina dentro da bexiga, acaba diminuindo bastante. Uma outra coisa que a gente pode visualizar é que a uretra, no caso da mulher, é um pouco, bem mais curta, aliás, do que a uretra do homem. A uretra do homem chega a ser 3 vezes maior, praticamente, do que a uretra feminina, tá bom? Bom, os rins, um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam, além de uma nefrite, que pode ser causada por medicamentos, algum tipo de inflamação, uma bactéria, são quando começa a formar sais. Esses sais começam a se formar cristais ali dentro, então começa a formar os famosos cálculos renais, muito conhecido por todos como pedra nos rins. Então chegam a se formar pedras, algumas pedras são lisas e algumas pedras, como essa que vocês estão vendo aqui embaixo, são cheias de ranhuras. Esse tipo de pedra é chamado de estruvita. Imagina isso no rim ou no canal, descendo pelo canal, ele machuca, então muitas vezes até corta, e por isso que muitas vezes a pessoa acaba tendo sangramento. E dependendo do movimento que a pessoa faz, qualquer incômodo que ele pegar ali no canal, a pessoa vai ter cólicas renais assim fortíssimas, tá? Então é uma das grandes doenças aí conhecida, são as pedras nos rins, conhecida então como cálculos renais. Bom, as principais doenças assim que são conhecidas é a nefrite, que é a inflamação dos néfrons, a uretrite, quando inflama a uretra, e a cistite, que é a inflamação da bexiga, tá? Então são esses 3 problemas assim bastante conhecidos, além dos cálculos renais, e também pessoas que não conseguem segurar a urina, que nesse caso nós chamamos então de incontinência urinária. Para alguns casos
a pessoa procurando um médico, existe tratamento para essa questão da incontinência urinária, tá? Bom, quais são os cuidados que nós podemos ter com os nossos rins? Os grandes vilões aí para a questão do nosso sistema excretor urinário e os nossos rins é o excesso de sal, o excesso de carnes vermelhas. Eu não estou dizendo que você não possa comer carne vermelha, mas estou dizendo o excesso, e as bebidas alcoólicas. Esses são os grandes vilões. Então, se você faz uso de uma forma não moderada desses 3 itens, você pode ter grandes problemas aí com os seus rins. E uma das coisas que se aconselha é beber bastante água. Não é o caso de quem já tem um problema renal, porque aí, dependendo, ele tem uma limitação de água para beber, principalmente quando a pessoa tem algum problema específico onde ela precisa tratar e não pode beber muita água porque o rim não está fazendo a função de uma forma correta, tá? E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Obrigado pela atenção de sempre. Nós estamos chegando aí no finalzinho do ano e possivelmente essa é a nossa última videoaula falando dos sistemas do nosso organismo. E vou deixando aqui para vocês um grande abraço. Espero que vocês tenham um final de ano muito bom e fiquem bem e se cuidem.